Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio dos Sussurros do Subconsciente. O meu nome é Manuela Flora, a tua hipnoterapeuta, e é um privilégio enorme ter-te aqui comigo, num espaço onde não precisas de provar nada, não precisas de ser forte, não precisas de saber todas as respostas, apenas estar aqui, presente, neste momento do tempo. Este podcast nasceu para ser um lugar de encontro contigo mesma, um espaço onde possas compreender melhor as tuas emoções, os teus padrões, os teus comportamentos e aquilo que tantas vezes sentes, mas que nem sempre consegues explicar. Porque existe uma parte de ti que sabe, uma parte de ti que guarda memórias, que guarda emoções, que guarda histórias, e essa parte chama-se subconsciente. E hoje iniciamos uma nova série muito especial, o chamado de dentro, a jornada ao subconsciente. E ao longo dos próximos episódios vamos juntas mergulhar nas profundezas da mente humana, descobrir porque repetimos certos padrões, porque sofremos da forma como sofremos e como podemos finalmente começar a libertar-nos daquilo que já não nos serve. E se este tema ressoar contigo, subscreve o canal, ativa as notificações e acompanha esta jornada, pois todas as segundas-feiras, às 3h30, há um novo episódio à tua espera. E se sentires que estes sussurros podem também tocar outra mulher, partilha-os, porque muitas vezes uma mensagem chega exatamente quando alguém mais precisa dela. E agora, permite apenas escutar. Talvez não seja apenas a minha voz que vais ouvir hoje. Talvez seja uma voz muito mais antiga, uma voz que vive dentro de ti, a voz da tua criança interior. E hoje celebra-se o Dia da Criança, e talvez estejas a pensar nas crianças da tua vida, nos teus filhos, nos teus netos, nos teus sobrinhos. Mas hoje eu quero convidar-te a lembrar-te de outra criança, aquela criança que fostes, aquela criança que ainda vive dentro de ti, porque na verdade grande parte das vozes que ouves dentro da tua cabeça não nasceram contigo, são ecos da tua infância, mensagens que fostes abraçando quando ainda não tinhas filtros para questionar, quando ainda eras pequena e acreditavas em tudo, acreditavas nos adultos que estavam à tua volta, acreditavas no que eles te diziam como verdades absolutas, acreditavas na forma como eles te olhavam, e fostes construindo uma imagem de quem eras, através dessas palavras, olhares e até mesmo dessas ações e atitudes. E talvez até tenhas ouvido comparações. Olha como a tua irmã faz melhor, porque não consegues ser como os outros. Talvez tenhas ouvido exigências constantes. Tens de portar bem. Tens de ser responsável, tens de fazer tudo certo, tens de ser perfeita. Talvez não tenhas ouvido palavras duras, mas talvez tenhas sentido ausências, silêncios, distância, ou mesmo falta de colo, falta de reconhecimento, ou até falta de validação. E a criança que tu fostes, ela não tinha como compreender, pois na verdade, naquela altura, o seu cérebro cognitivo racional ainda estava em desenvolvimento. Então talvez ela
tenha concluído algo sobre si mesma, algo que ainda hoje pode estar a comandar a tua vida. E se hoje fosse o teu subconsciente a falar diretamente contigo? Talvez ele te dissesse algo como: eu sei porque duvidas tanto de ti. Eu sei porque continuas a procurar aprovação. Eu sei porque te esforças até à exaustão. Eu sei porque tens medo de errar. Eu sei porque colocas toda a gente em primeiro lugar. E eu sei porque te custa simplesmente escolher-te. E eu sei porque eu estava lá. Eu vi tudo. Eu vi quando sentiste que precisavas de merecer amor. Eu vi quando acreditaste que ser boa significava agradar. Eu vi quando concluíste que mostrar emoções era perigoso. E desde então, tenho tentado proteger-te. Tu dizes que queres descansar, mas eu mantenho-te ocupada, porque aprendi que parar podia ser perigoso. Tu dizes que queres amor, mas eu afasto-te de quem realmente te vê, porque eu aprendi que proximidade pode trazer dor. E tu dizes que queres ser tu mesma, mas eu faço-te esconder partes de ti, porque aprendi que ser autêntica podia levar à rejeição. Eu não estou aqui contra ti, eu estou aqui a proteger-te. Sim, com estratégias antigas, com mapas antigos e até com feridas antigas. E talvez seja por isto que tantas mulheres vivem cansadas sem perceber porquê, exaustas, sobrecarregadas, a tentar fazer tudo certo, a tentar corresponder às expectativas, a tentarem ser suficientes, mas por dentro existe uma pergunta silenciosa, uma pergunta que quase ninguém admite. E se eu nunca for suficiente? E se eu me escolher e ficar sozinha? E se isto for o máximo que eu posso ter? E sabes o que acontece? O corpo, o teu corpo, escuta tudo. Mesmo aquilo que a mente consciente, tenta esquecer. As lágrimas que não chorastes, as palavras que não dissestes, a raiva que engolistes ou o medo que escondestes, tudo fica guardado, como folhas acumuladas no fundo de um jardim, ou mesmo como objetos esquecidos numa casa antiga. E quanto mais tentas ignorar, mais essas emoções procuram formas de se fazer ouvir. Elas surgem através da ansiedade, da irritação, da tristeza, do vazio, ou mesmo da autocrítica, daquela sensação constante de que falta alguma coisa. Mas agora, imagina agora que existe dentro de ti uma casa. Uma casa muito antiga. E durante anos foste decorando as decisões visíveis, arrumando a sala, pintando as paredes, recebendo visitas, mostrando apenas o que parecia bonito. Mas existe uma porta fechada, uma porta que raramente abres. E lá dentro vive a tua criança interior. E ela está lá, sentada, à espera. Não à espera de ser salva, mas à espera de ser ouvida, à espera de ser vista,
à espera que alguém finalmente lhe diga: eu acredito em ti, eu vejo a tua dor e tu não tens de continuar sozinha. Então agora, se te sentires confortável, deixa aí, suavemente, os teus olhos se fecharem por um instante e respira fundo. Isso mesmo. Muito bem. E agora imagina-te a caminhar até essa porta, sem pressa, sem medo, apenas com presença. E gentilmente abres a porta e encontras a tua versão mais pequena. E talvez ela tenha 5 anos, ou talvez tenha 7, ou mesmo 10. Observa. Observa apenas com curiosidade como ela está. O que é que ela sente? Percebe. O que é que ela precisa de ouvir? E talvez possas aproximar-te um pouco mais e até mesmo ajoelhar-te à sua frente. E podes agora simplesmente dizer-lhe: não tens de ser perfeita. Não precisas de fazer para merecer amor. Não tens de carregar tudo sozinha. Eu estou aqui. E talvez algumas lágrimas apareçam. Talvez sintas um aperto, ou mesmo talvez sintas apenas paz. Tudo é válido, porque quando olhamos para a nossa criança interior, na verdade não estamos a voltar ao passado. Estamos a libertar o presente. Isso mesmo. E é precisamente aqui que a hipnoterapia se torna tão transformadora. Porque há partes tuas que só podem ser ouvidas em profundidade. Há feridas que não desaparecem através da lógica. Há padrões que não mudam através da força de vontade. Não é com mais esforço que mudas. É com acesso ao lugar certo. Quando vais ao subconsciente, deixas de lutar contra os sintomas e começas a compreender as raízes desses sintomas. Começas a atualizar o software emocional que continua a correr desde a tua infância. E começas a libertar emoções que o corpo carrega há anos, há demasiado tempo. Começas a oferecer segurança às partes de ti que ainda vivem presas no passado. E então a mudança acontece. Não pela força, mas pela consciência. Não pela pressão, mas pelo acolhimento. Não pela guerra interior, mas pelo reencontro contigo mesma. E hoje, talvez hoje, neste dia da criança, o maior presente que possas oferecer não seja a ninguém lá fora, mas à criança que continua dentro de ti.
Àquela que esperou anos para ser escutada, àquela que continua a influenciar as tuas escolhas, as tuas relações, os teus medos e mesmo os teus sonhos. Aquela que apenas precisa de saber que agora existe uma mulher adulta capaz de cuidar dela. E antes de terminarmos, eu gostava de te fazer um convite. Se este episódio tocou a alguma parte de ti, escreve-me nos comentários: hoje ouvi a minha criança interior. E eu adoraria ler-te e saber qual foi a maior reflexão que levas contigo hoje. Partilha também este episódio com outra mulher que precise desta mensagem, porque muitas vezes aquilo que cura uma de nós abre caminho para a cura de muitas outras. Esta é hoje a minha contribuição. E para que possa continuar a contribuir e a levar estes sussurros do subconsciente cada vez mais longe, eu preciso também da tua ajuda. Ajuda-me a expandir esta mensagem, ajuda-me a chegar a mais mulheres, ajuda-me a criar uma corrente de consciência, de transformação. Então subscreve o canal, ativa as notificações e acompanha esta jornada todas as segundas-feiras às 3h30. Obrigada por me acompanhares neste momento tão íntimo. Um abraço cheio de carinho e amor e até ao nosso próximo episódio de Sussurros do Subconsciente. Porque lembra-te, tu não precisas de te esforçar mais. Precisas de aceder ao lugar dentro de ti, onde tudo começou.